Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Professor Euler está de volta com mais videoaula. Bom, nossa aula de hoje ela vai ser a continuação, dos nossos assuntos estudados no livro didático. Nossa última aula que nós tivemos, nós falamos um pouquinho aí sobre os dados agrupados, frequência relativa, frequência absoluta, a acumulada. E hoje a gente vai estar falando da medida de tendência central. Pessoal, é muito importante aí que você acompanhe as aulas, tá? Mandando aí a sua mensagem de confirmação e também fazendo as atividades solicitadas aí durante a nossa agenda, Quando você vê a agenda, você vê aqui as questões que eu estou enviando para vocês fazerem atualização. Bom, terceirão, é o seguinte, nós temos aí, na aula de hoje, algumas informações para a gente fazer o nosso estudo. Primeiro, a gente vai estar fazendo aí um resumo daquilo que a gente vai estar cobrando para vocês na nossa aula. Segundo, estudem através aí dos assuntos que vocês vão ter as definições, tá? Por exemplo, de histograma, eu peço que vocês estudem a definição, o que é um histograma, estudem também o que é variância, o que é desvio padrão, tá? Para você chegar no dia da avaliação, saber aí resolver as questões sem precisar de muito trabalho, posso dizer. Bom, o que é moda também, mediana, enfim, todos esses conceitos aí a gente vai estar lembrando para vocês hoje, falando aqui para vocês, mas também nós precisamos já orientar vocês a fazer isso, ok? Bom, então, olha só, nosso tópico, nós temos aí as medidas de tendência central. Então eu vou estar citando com vocês aqui as medidas, Nós já estudamos essas medidas, mas nós vamos estar recapitulando. Bom, as medidas de tendência central, nós temos aí a primeira. Vamos estar numerando aqui elas, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira é a média, Como vocês sabem, existem dois tipos de média. Existe a média aritmética e a média aritmética ponderada. Professor, como é que eu utilizo o conceito de média, que é uma medida de tendência central? A média é feito o cálculo através das somas, dos elementos e dividido pela quantidade de elementos. Por exemplo, como é que eu calculo a média das minhas notas, bimestrais? Você soma, as notas aí que você tem e divide por 4, certo? E aí você adquire a média bimestral. Por exemplo, você tem aí, 4 notas, 100 nesse caso. A segunda nota é 80, a terceira nota é 100 e a quarta nota é 70. Vamos colocar 80 para manter. Então você vai somar essas notas e dividir por 4, Nesse caso, 4 é o total de notas que você tem, ok? Então somando 180 mais 180, nós vamos ter a média, Média é igual a 360 dividido por 4. Então a média vai ser igual a 8. Então a média aí, seria 8, Então observe, pessoal, 9, 9. Porque 9, 18 e 36. Então nós temos aqui, em relação à média, a soma das notas, e dividido pela quantidade de notas. Nesse caso é 4. Então isso aí, gente, é o conceito que a gente trabalha em média, tá bom? Então, professor, para mim calcular a média é só somar os elementos e dividir pela quantidade de elementos? Sim, do determinado conjunto. Então, por exemplo, na soma aí que eu falei para vocês, você somou 100 mais 80 mais 100 mais 80. Se tivesse mais nota, você ia somar e dividir pela quantidade, do peso de cada nota. Ok? Então, média aritmética, nesse sentido, a média aritmética é feito o cálculo dessa maneira. Mas se fosse a ponderada é multiplicada pelo peso dela, e dividido pelo total, A ponderada, por exemplo, geografia, peso 2, aí seria 2 vezes o
100. História, peso 3, 3 vezes 80. Ciências, peso 2, aí 2 vezes 100. Então, isso aí é peso, né? Então, através das nossas fórmulas de tendência, né? De tendência central, nós estaremos falando aí sobre a média aritmética ponderada. Mas nesse caso a gente não vai estar muito citando aqui, porque o nosso objetivo é somente você compreender o que é média. Bom, então, apagando aqui o nosso exemplo, né, para a gente só ilustrar mais o nosso conteúdo, nós vamos trabalhar com a fórmula. A fórmula de média, vocês podem ver, ó, é o x com uma barrinha em cima, significa média, né? E nós temos aqui, ó, os elementos, né? Por exemplo, o elemento x1 mais o elemento x2 mais o elemento x3 mais o elemento x4 mais o elemento xx e aí assim por diante, xn, né? Dividido pela quantidade de n, que esse caso é n elementos, né? Então, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 e assim até chegar em xn, que é o último elemento, dividido por n, que é o número de termos, né? Então, essa aí é a média, tá bom, pessoal? É a média. Professor, mas nosso livro também, ele trabalha com ponto médio. O que seria ponto médio? Ponto médio é a metade, né? Então, por exemplo, em relação ao estudo de ângulo, ó, quando você pega aí ângulo, vamos pegar aqui um exemplo, né? Ó, digamos que você tem aí um triângulo retângulo e você quer fazer o ponto médio. Como é que você calcula o ponto médio? O ponto médio é aqui, ó. Passa aqui no meio, né? Isso aqui é o nosso ponto médio. Isso aí a gente aprende na geometria, né? Mas, professor, na forma matemática, o ponto médio seria o quê? Seria o termo central aí, a divisão, né, do termo central. Então, é a soma dividida por 2, né? Para você encontrar o ponto médio. Bom, agora nós temos o próximo conceito, que é chamado de mediana. A mediana, vocês lembram da mediana, né? A mediana, pessoal, para calcular a mediana, existem dois tipos de cálculo para mediana. Quando ela é positiva, né? Quando ela é positiva não, quando ela é par e quando ela é ímpar. Para você calcular a mediana, você precisa organizar primeiro o conjunto, né? Na ordem dos elementos em ordem crescente ou ordem decrescente. E aí você vai encontrar a mediana. Então, a mediana, ela é subdividida, né, em dois itens, quando ela é par e quando ela é ímpar. Quando ela é par, você pega os dois termos centrais, né? Termo central, vamos fazer assim, né? Termo central, os dois termos, né? E tira a média, tá bom? Você tira a média desses dois termos centrais. E quando ela for ímpar, você só escolhe aí o termo central, tá bom? Vou dar dois exemplos para a gente ter a base de como é que eu estou falando isso aqui. Olha só. O primeiro exemplo é quando ela for par. Por exemplo, nós temos aqui o conjunto A. Eu quero calcular a mediana desse conjunto. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Né? Observe que está na ordem crescente. Né? O que eu quero descobrir aqui, professor? A mediana. A mediana, nós observamos aqui, ó, que o conjunto ele é par. Então, se ele é par, nós vamos pegar os dois termos centrais, que nesse caso é 3 e 4. Vamos lá. Nós vamos encontrar a mediana. Então, a mediana é calculada com um ME, né? A mediana é 3 mais 4 dividido por 2. Quanto é 3 mais 4? 7. 7 dividido por 2 é 3,5. Então, a mediana aqui, ó, desse conjunto é 3,5. Mas, professor, isso não seria a média? Não, a média seria a soma de todos os números dividido por 4. Aí seria a média, né? Então, a mediana é 3,5. Bom, observem que esse conjunto, ele é par. Bom, se ele é par, nós pegamos os dois termos centrais, somamos e tiramos a média, né? Dividido por 2, então, temos 3,5. Mas se o conjunto fosse ímpar, vamos colocar aqui o letra B, né? Conjunto ímpar. Vamos lá pegar um exemplo aqui. 1, 3, 7, 9, 11. Aonde está a nossa mediana, professor? Bom, a nossa mediana, como o conjunto aqui é ímpar, basta pegar o termo central. Ó,
Se isolarmos esses dois termos, quem está no meio aqui é o 7. Então, o 7 é a nossa mediana. Perfeito? Tranquilo? Então, mediana, esses dois tipos. Quando ela for par, você pega os termos centrais, soma e divide por 2, né? Encontra a mediana. Se for ímpar, você só vai pegar o termo central aí do conjunto, né? E definir como mediana. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Agora, vou dar um tempo para você copiar. Nós vamos para o próximo item que nós chamamos de moda, tá bom? Copiem aí, por favor. Bom, agora vamos lá falar da moda, né? Apagando aqui somente o exemplo, né? A gente vai apagar o exemplo porque a gente vai precisar do espaço para colocar as fórmulas. A moda, se pensarmos no nosso dia a dia, o que é moda, professor? Moda é aquilo que todo mundo usa, né? Moda é aquilo que todo mundo repete. Então, moda na matemática não é diferente. É o termo mais repetido num conjunto. Então, moda, aqui no conceito matemático, por exemplo, nós temos o conjunto A, né? E esse conjunto A é determinado elemento, por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Qual é a minha moda aqui, professor? Bom, a moda é o número 5. Por que o número 5? Porque é o número que mais se repete no meu conjunto. Então, a moda é o elemento, né? É o termo que mais se repete no conjunto. Então, nesse caso aqui, ó, a moda ela é 5. E existem dois tipos de moda. Observem aí os dois tipos de moda. Existe a moda amodal e a moda bimodal. Como assim, professor? A amodal é quando ela possui somente uma moda, que é nesse caso aqui, né? E como é que nós identificaríamos se ela fosse bimodal, professor? Ó, bimodal, se tivéssemos aqui, ó, 2, 7, 7, 9, 11, 11 e 13. E agora aqui, professor? Aqui ela é bimodal. Por que ela é bimodal? Porque o 7 e o 11 têm a mesma quantidade de elementos, né? Mesma quantidade de repetições. Então ela é bimodal. A nossa moda seria 7 e 11, tá bom? Porque os dois números estão repetindo aí a mesma quantidade. Então existe a moda amodal, onde temos apenas um número que vai se repetir num conjunto. E bimodal é quando nós temos dois ou mais elementos que repetem no mesmo conjunto. Tranquilo? Perfeito isso aí? Então, não esqueçam disso, dessa definição, né? Bom, aí nós vamos para o último tópico, né? Não, só esses 3 tópicos aqui. Agora eu vou passar para vocês um exemplo, tá? E desse exemplo a gente vai tirar as informações, as 3 informações aqui que nós estudamos agora há pouco. Vamos apagar isso aqui e vamos fazer o nosso exemplo. Vou apagar isso aqui também, tá? Já deu tempo para você pausar o vídeo aí. Aí nós vamos citar um exemplo para você ver como é que é feito, né? Olha só, exemplo, né? Dado conjunto A igual, deixa eu colocar um conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conjunto A formado por 7 elementos, né? Nós temos a letra A. Determine a letra A, média. Ele quer saber a média. A letra B, ele quer saber a mediana. A letra C, ele quer que você identifique a moda. Bom, como é que eu faço cada questão dessa, professor? Como é que eu vou conseguir fazer cada questão dessa? Qual é a fórmula, né? Bom, a média nós vamos pegar x, né? Com uma barrinha em cima e somar os elementos. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7
e dividir por quanto? Por 7. E aí vamos encontrar a média aritmética, né? Então, 1 mais 2 é 3, né? 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10, 10 mais 5 é 15, 15 mais 6 é 21, 21 mais 7 vai dar 28, né? E 28 dividido por 7 é igual a 4. Então, a média aí, ó, em relação a esse conjunto, é 4. Vamos ver se é verdade? Olha só, se nós pegássemos... gente, não esquecendo aqui, ó. Por que deu 7? Deu 4. Porque, observem aqui, ó, que ele é um conjunto, né, onde tem 7 elementos. Então, é um conjunto ímpar. Beleza. Queremos calcular a mediana, a ME, né? A ME. Para encontrar a mediana, nós temos que fazer primeiro o seguinte: nós temos que ver se o conjunto ele é par ou ele é ímpar. Primeiro, que está na ordem crescente, já está definida a primeira coisa. Segundo, vamos ver se ele é par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então ele é ímpar. Se ele é ímpar, o meu termo central é só para me fazer a definição, é só eu fazer o seguinte, né? E fazendo aqui, ó, o meu método de exclusão. Exclui esse, exclui esse, exclui esse, exclui esse, exclui esse, exclui esse. Vai ser 4. A minha mediana é 4. Coincidência, né, professor? Porque a média aritmética também deu 4. Vou perguntar para vocês, aqui nesse conjunto, existe moda? Não, né, professor? Por que não existe moda? Porque nenhum número está repetindo. Então, nós não temos moda nesse conjunto, né? Não temos moda. Então, nós não temos moda nesse conjunto. Mas se tivesse um número repetitivo aí, é claro que teria, né, pessoal? Então, esse exemplo aí, para a gente entender aí o conceito de moda, né? Mediana e média. Professor, mas se eu quisesse escolher aí, eu fazer aí o ponto médio, como é que eu faria o ponto médio? Bom, você ia somar 12 números e dividir por 2. O ponto médio é 14, tá bom? De 1 a 7, o ponto médio aí é 14, tá bom? Essa aí é uma questão que envolve o conceito de ponto médio. Bom, agora eu vou pedir para você me acompanhar no livro didático. Vamos pegar o livro didático na página de número 56, tá? Para a gente fazer a nossa correção na página 56. Então, acompanhe comigo na página 56. Vou apagar aqui, tá bom, gente? Apagando em 3, 2, 1, beleza? Vamos lá para a página de número 56. Na página de número 56, nós iremos fazer aí, ó, os exemplos, né, que estão sendo solicitados aí no livro didático. Bom, de acordo com a nossa suposição, calculamos a média tomando como representante cada classe seu ponto médio. Obtém os pontos médios das demais classes. Então, nós temos aí um exemplo, né? Vamos fazer essa tabela na página 56. Então, olha só, nós temos aí, ó, a primeira tabela, nós preenchemos na primeira linha, vamos para a segunda. Vai ficar 2.500, né? Ele quer saber o ponto médio, gente. Mais 3.500, né? Como uma variação mais 2.500 mais 3.500, vamos dividir por 2, né? E consequentemente vamos encontrar 5 mais 2 dá 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 6, vai dar 6.000, né? 6.000 dividido por 2, o ponto médio é 3.000. Então, no primeiro item aí que está em branco é 3.000, correto? Vamos fazer de outra cor. Agora vai de 3.000, né? 3.500 mais 4.500. 3.500 mais 4.500 vai dar 8.000. E 8.000 dividido por 2 é igual a 4.000. Então, 4.000 é o meu ponto médio de número 2, né? Da frequência aí que varia de 4.500, né? 3.500 e 4.500. Agora vai variar de 4.500, né? Mais 5.500. Então, 4.500 mais 5.500 vai ser igual a 9, 10, né? Então, vai ser igual a 10.000. E 10.000 dividido por 2 é igual a 5.000. Perfeito? Então, o nosso ponto médio vai ser 5.000. Temos o próximo item.
de 5.500, né? 5.500 mais 6.500. 5.500 mais 6.500 dividido por 2 vai dar 12.000, né? E 12.000 dividido por 2 vai ser igual a 6.000. Então aí nós fizemos, o nosso cálculo de ponto médio da tabela aí na página de número 56. Perfeito? Aí nós vamos para a página de número 57. Queremos calcular a frequência relativa, a frequência absoluta. Pessoal, essa questão esse exemplo aí da página 57, vamos lá fazer após aqui a nossa correção, né, do exemplo agora do item. Então não esqueçam disso, tá? Observem aí, que nesses dois exemplos nós vamos ter o ponto médio, tá? Aí está sendo calculado o ponto médio. Bom, agora vamos lá para a página de número 57, vamos calcular aí a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. Então, olha só, gente, nós temos aí o salário de funcionários, né, é de 1.500 a 2.500, a frequência absoluta é 3 e queremos calcular a frequência relativa. Na última aula que nós tivemos sobre frequência, eu passei para vocês uma fórmula. Vamos lá trabalhar essa fórmula aí para a gente calcular cada frequência, né? Vamos fazer o seguinte, vamos preencher aqui a nossa tabela com as informações que vocês têm aí nas linhas, né? Vamos fazer somente a parte que está faltando, tá bom? Então, a frequência relativa e a outra é a frequência relativa acumulada. Beleza. Bom, para calcularmos a frequência relativa, nós temos uma fórmula. Qual é a fórmula, professor? Primeiro vamos colocar aqui, né? FR é igual a FA vezes 100 dividido por N. N é o número de T, né? Então a frequência relativa é igual. Quem é o FA? Nesse caso aí, é 3, né? 3 vezes 100 sobre N. N é o total aí de funcionários. Nesse caso, o número de funcionários é 25, né? Então 3 vezes 100 vai dar 300. 300 dividido por 25. 30 por 25 é 1. 100 por 25 dá 2, né? Então vai dar 12. A nossa frequência relativa é 12%. E a frequência relativa acumulada vai ser 12%, porque ainda não tem nada acumulado aqui, né? Aí nós vamos para... Isso aqui é o próximo item, tá? Próximo item agora. A frequência relativa, né? A FR é igual. Só vamos substituir na fórmula, né? Agora o número total aí é de 6, né? 6 vezes 100 dividido por 25. 6 vezes 100 vai dar 600. 600 dividido por 25 vai ser igual a 24. Então, aqui a nossa frequência relativa é 24%. E a frequência relativa acumulada vai ser 24 mais 12, vai ser igual a 36%, né? 36% a frequência relativa acumulada. Temos o próximo item. A frequência relativa agora vai ser quanto? Vai ser 10, né? 10 vezes 10, 10 vezes 100 dividido por 25. 10 vezes 100 vai dar 1000. 1000 dividido por 25 é igual a 40, né? Então 40%. 40% é a frequência relativa. 40% vai somar mais 36, então vai dar 76%. A frequência relativa acumulada. E o último item temos aí, foi 10, né? Agora vem o próximo, na verdade. É o antepenúltimo. A frequência relativa é igual a 4 vezes 100, né? Sobre 25. 4 vezes 100 dá 400. 400 dividido por 25. Dividido por 25 vai dar 8, né? 8, vamos lá. Vai dar 16, né? 16.
Então 16%. Agora 76 mais 16 vai dar 12, vai 189, 92%. Tá faltando mais um item, agora é 2, né? 2, o último aqui é 2, então frequência relativa é igual a 2 vezes 100 dividido por 25. 2 vezes 100 é 200, 200 dividido por 25 é igual a 8. Então 8% é igual a 100%. 92 mais 8 é 100%. Então, aí nós fizemos o preenchimento da tabela. Ó, aqui está o preenchimento da tabela, aqui está os cálculos, tá bom? Para você aprender a fazer aí na sua casinha, tá bom? Então, na sua casa você vai fazer, ó, as atividades propostas aí na página de número 59 e 60, tá bom? Mas para isso a gente vai fechar com a medida de dispersão hoje. Então, na medida de dispersão, o que eu quero que vocês aprendam é apenas dois itens só apenas dois. Quais são, professor? Desvio padrão e variância. A variância é a soma, né, a subtração aí de quadrados, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a gente vai pegar alguns exemplos aqui para você ver a definição. Quero que você aprenda aí a definição completa para a gente poder entender o que é variância e desvio padrão. Então, medida de dispersão, né? Olha só, em um conjunto de página 58, tá? Em um conjunto de valores agrupados em classe, também podemos calcular a variância e o desvio padrão. Assim como fizemos com a medida de tendência central, vamos relembrar esse conceito quando os valores não estão agrupados. Por isso, voltaremos ao número de gols marcado na Copa de 98 e 2014, né? Então, a média foi de 159 gols, né? Lembre-se que a variância de um conjunto de N valores é x1, x2, xn, e é dado pela subtração do primeiro elemento menos a média elevado ao quadrado, mais segundo elemento menos a média elevado ao quadrado, mais aí, dividido por n, que nesse caso n é o número de elementos, né? E o desvio padrão é a raiz quadrada. Pessoal, estou fazendo questão de relembrar esse desvio padrão, porque o desvio padrão ele é a raiz quadrada, não é a raiz cúbica, não é a raiz quarta, não é a raiz quinta, é a raiz quadrada, tá bom? É a raiz quadrada da variância, tá bom? Então a variância é representada pela letra V e desvio padrão é dp. Bom, então temos aí, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneo será o conjunto de valores. Então, para valores agrupados em classe, os cálculos da variância e do desvio padrão são feitos de modo similar, tomando como representante de cada classe seu ponto médio. Acompanhe o exemplo. A tabela a seguir mostra a distribuição do número de reclamações recebidas pelo serviço de atendimento ao consumidor de uma empresa durante um ano. Então, primeiro precisamos calcular a média. Para isso, utilizamos o ponto médio de cada classe. Preencha a tabela com os pontos médios. Ponto médio. Como é que eu calculo o ponto médio, professor? Ponto médio é a soma e divide por 2, né? A soma dos elementos divide por 2. Então, vamos apagar isso aqui para a gente poder fazer aí a nossa correção, tá? Só lembrando que nós estamos estudando aí, ó, medida de dispersão, tá bom? A medida de dispersão é a variância do desvio padrão. Bom, vamos lá para a nossa tabelinha aí para a gente corrigir. Pessoal, eu vou cobrar de vocês somente conceito. Eu não vou pedir uma questão na avaliação de cálculo de variância de desvio padrão, mas o conceito vamos cobrar sim, tá? Então, número de reclamações, quantidade de meses, ponto médio. A variação aí, primeiro vai começar de 10 e 20, né? Então, preenchendo a tabela, vamos ter 10 mais 20 dividido por 2, né? 10 mais 20 vai dar 30. 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, esse aqui é o ponto médio do primeiro item. Segundo item, nós temos 20 mais 30, né? Então, 20 mais 30 dividido por 2 é igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25. Terceiro item vai ser de 30, né? Mais 40. Então, 30 mais 40 dividido por 2, que é igual a 70 dividido por 2, que é igual a 35. Temos o próximo, de 40 a 50, né? Então, 40 mais 50 dividido por 2, que é igual a 90 dividido por 2, que é igual a 45.
Então, aí nós fizemos o nosso preenchimento da tabela. Essa tabela aí, ela é feita com cálculo de ponto médio, né? Bom, e aí nós fizemos, a empresa recebe em média 25 reclamações por mês durante esse ano, né? A variância, os padrões são iguais. Então, observe a variância, que é 15 menos 25. Esse 15 aí, gente, ele representa o ponto médio, tá? Da primeira, menos o segundo, que é 25, menos o terceiro. Então, fez o cálculo aí, deu 100, e o desvio padrão deu 10. Bom, então, nós temos aí, eu vou fazer apenas o seguinte, bora ver aqui. Nós temos aqui algumas questões para corrigir, né? Eu vou fazer a correção com vocês apenas aí na página 64. Organiza as ideias. Por quê? Porque eu vou cobrar de vocês essas mesmas perguntas, tá bom? Assim, de modo geral, com um conceito avaliativo. Então, olha só. Nesta unidade, estudamos com representar graficamente dados agrupados em classe, além das medidas de tendência central e de dispersão. As frases a seguir apresentam as principais ideias estudadas. Complete-as. Vamos completar, tá bom? Então, já dá para a gente apagar aqui, né? Vamos organizar nossas ideias aí em relação ao nosso estudo. Então, pegue aí o seu livro didático e faça a nossa correção na página de número 64. Olha só. O primeiro tópico. A diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto dado é denominado de... Bom, a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados é determinado como? É denominado, pessoal, a diferença entre o maior e o menor é determinado como a amplitude, tá bom? É a amplitude total. Professor, mas não é parcial? Não. É amplitude escalar? Não. É amplitude total. Então, o primeiro item aí, corrigido. Segundo, a amplitude de uma classe e a diferença entre o limite, pontinho, pontinho, e o limite, pontinho, pontinho, dessa classe. É o limite, né? Ou o limite. Então, temos duas palavras mágicas aí para a gente poder fechar essa afirmação, né? A amplitude de uma classe é a diferença entre o limite pontinho pontinho e o limite pontinho pontinho. Então, a diferença entre a classe, né, é o limite superior e o limite inferior. Então, as palavras aí, é superior e outro é inferior, né? Nós temos aí a diferença. Então, temos o limite superior e inferior. Ok? Então, essa é a questão corrigida. Temos o item... gente, só lembrando aqui a página 104. Né? Página 104. Não organiza as ideias, tá? Histograma é um gráfico formado por que mesmo? Por retângulos, tá? Então, o histograma ele é formado por retângulos justapostos, cuja medida das bases são amplitudes, tá bom? Então, são amplitudes das classes cuja altura são proporcionais às frequências, tá bom? Aí nós temos frequências. As frequências da classe, tá bom? Então, pessoal, o histograma, estudem sobre histograma, tá? O histograma, ele é formado por retângulos, tá bom? Agora temos o seguinte: para calcular a média aritmética de um conjunto de valores agrupados em classe, tomamos como representante de cada classe seu ponto médio, tá? A mediana, o ponto médio. Então, o ponto médio aí é a forma, né, de calcular a média aritmética. Próximo item, a moda, né? A moda de um conjunto de valores agrupados em classe é o ponto médio da classe modal, tá bom? Classe modal.
Então, classe modal é o nosso conceito. Temos a mediana, né? A mediana de um conjunto de valores agrupados em classe divide a região formada por retângulos dos histogramos em duas regiões de o que, professor? De mesma área. O histograma ele é dividido de mesma área de retângulos, tá bom? Para encontrar a mediana. Próximo item. A variância é obtido pela fórmula V, que é igual a x menos a média, né, elevado ao quadrado, mais x2 menos a média elevado ao quadrado, tudo mais, dividido por n. Quando os dados estão agrupados em classes x1, x2 e xn, são os pontinho das classes. São os que? Os pontos médios, tá bom? Os pontos médios. Pontos médios. Agora temos a última, né? O desvio padrão é a pontinho da variância. É o que, professor? É a raiz quadrada, pessoal. Então aí nós temos, em relação à variância, a raiz quadrada. Perfeito? Então nessa revisão aqui, ó, você pode ver que você tem aqui, ó, um leque de informações onde você fez aí uma correção das questões que podem estar na avaliação de vocês, tá bom? Então, nós temos aí a primeira amplitude total, superior e inferior, retângulos, amplitudes e frequências, ponto médio, classe modal, mesma área, pontos médios e raiz quadrada. Perfeito? Então, fizemos aí, ó, a nossa correção da página número 64. As demais eu vou deixar com vocês, para vocês fazerem em casa, terem um tempinho aí para tirar um tempinho para fazer a correção. Na agenda de hoje, nós vamos estar cobrando com vocês as atividades do livro de atividades, né, e do livro didático, tá? Peço para vocês atualizarem as questões, pessoal, porque vale ponto, né, e a gente precisa aí dessas questões para tirar dúvida, para poder você ir para avaliação aí sem muita dúvida. Bom, o que a gente fez hoje? O que foi feito hoje? Nós fizemos um estudo das medidas de tendência central, que são elas: média, moda e mediana. E medida de dispersão, que nós falamos somente do conceito, que é a variância, né, e o desvio padrão. Bom, o que eu preciso saber em relação à média? A média, ela é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de elementos do conjunto. A mediana, ela pode ser, quando ela for par, é o termo dividido, ou a soma dos termos dividido pela, que encontra a média, né? E quando ela é ímpar, você tem que encontrar o termo central. Moda, ela pode ser amodal ou bimodal. A modal é quando ela tem, ou modal na verdade, modal é quando ela tem apenas um valor ali que é comum, né? E bimodal é quando ela tem mais de dois valores, né? Ah, gente, só correção aí, é modal, tá? Não é bimodal ou amodal. Bom, então, variância, né? A variância é a subtração, né? Na verdade, a variância é aqui, ó. O x, que é o primeiro elemento, menos a média elevado ao quadrado, né? Aí soma dividido por n, que esse n aqui é o número de elementos do conjunto, tá? Isso aqui é o primeiro elemento, menos a média. Primeiro encontra a média para depois encontrar a variância. E o desvio padrão, o dp, né? Essa aqui é a variância, o dp é igual à raiz quadrada da variância. Então, para calcularmos o desvio padrão, nós temos que primeiro encontrar a variância, tá bom? Depois o desvio padrão. Então, a variância é a raiz quadrada, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tranquilo? Bom, então feito esses conceitos, a gente vai continuar no nosso próximo encontro uma revisão básica para você fazer aí, ó, os estudos para a nossa avaliação, tá bom? Lembrando que a nossa avaliação de matemática, ela vai acontecer aí no período de 27 em diante, tá bom? Bom, por hoje foi só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o nosso assunto e nosso livro didático, livro de atividade, eu vou estar cobrando de vocês para a gente atualizar, tá? Tirar dúvida aí na nossa aula, no aulão, nas aulas aí que vamos ter durante a semana, tá bom? Bom, por hoje foi só. Eu espero que no próximo encontro nós possamos continuar aí os nossos assuntos de matemática, falando um pouquinho mais e tirando as dúvidas, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre o assunto de hoje, mande a sua dúvida que o professor Euler vai estar pronto para lhe atender. No próximo encontro a gente
A gente se vê, né, no próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!